Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos entrar em uma série de estudos bíblicos intitulado Textos Bíblicos Difíceis de Compreender. E o primeiro tema desta série é entregar a Satanás, que está baseado em 1 Coríntios 5, verso 5. Diz o seguinte: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Como entender esse texto? Mas antes de entrarmos nisso, vou pedir para que possa deixar os seus comentários aqui abaixo, os comentários do vídeo, e vou pedir para que possa compartilhar este vídeo para amigos, familiares, para que também possam ter acesso a estes conteúdos. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se. Ativa o sininho das notificações para que sejas notificado assim que publicar-se um novo vídeo desta série. Assim ajudará, portanto, o canal a crescer para que continuemos a trazer mais novidades desta série. Vamos a isso. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. O que significa isto? Como entender este texto? Como entender? Porque muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida de como entender epístolas de Paulo. Será que o texto aqui quer nos dizer que existe uma separação entre alma e corpo? Existirá? Para salvar a alma, Deus destruiu o corpo? Existe algo dentro de nós? São questões que vamos colocar aqui para podermos entender o que Paulo quer nos trazer com aquele texto de Coríntios 5, 5. De que maneira Deus entregava pessoas a Satanás? O que significa isto de entregar pessoas a Satanás? Contexto. Paulo dirigiu esta carta à igreja de Coríntio. E a igreja de Coríntio era uma igreja problemática. Este é o primeiro ponto. A igreja de Coríntio foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, quando lá passou há cerca de 1 ano e meio. Podemos encontrar este assunto em Atos 18, verso 1 a 11. A mesma igreja tornou-se depois uma igreja muito problemática. Podemos aqui ver estes tais problemas: contendas, processo entre irmãos, irreverência na ceia, desrespeito mútuo, desamor no uso dos dons espirituais, desordem no culto, problemas matrimoniais, são os que vamos verificar na igreja de Coríntios, descrença. As cartas de Paulo a essa comunidade destinam-se em grande parte à resolução de problemas. Conforme pode ver, Paulo muitas das vezes dirigiu as suas cartas a igrejas de Coríntios para a resolução de problemas existentes nessas igrejas. Um grande problema em Coríntios em Coríntios, podemos notar isso em 1 Coríntios 1:11, que havia um problema lá em Coríntio. Existindo um problema, existia uma família que informava a Paulo dos problemas que aconteciam na igreja de Coríntios. E um dos problemas podemos notar em capítulo 5, verso 1, que havia um grave problema moral na igreja. Um jovem crente tinha um caso amoroso com a madrasta descrente. Então, um dos problemas na qual Paulo dirigiu esta carta ao Coríntio era problemas morais, em que podemos ver que um jovem crente, isso podemos ver a partir do capítulo 5 de 1 Coríntios, começando do verso 1, vamos ver que havia um jovem crente que tinha um caso amoroso com a madrasta descrente. A igreja fala do assunto, mas ninguém segue o mandamento de Jesus Cristo. As pessoas repreendem, as pessoas colocam o assunto perante a liderança da igreja, mas a liderança da igreja olha no assunto e não diz nada, não resolve.
Por esta razão, o rapaz continuava em pecado aberto, sendo tolerado como membro da igreja. O jovem envolve-se com a madrasta, pessoas comunicam a Paulo e assim comunicam a liderança da igreja, e a liderança da igreja não resolve o assunto, e temos ali que o rapaz continua ainda em pecado aberto, sendo tolerado como membro da igreja. E vemos que depois esta família comunicou ao Paulo o problema que estava acontecendo em Coríntio. E depois vamos ver a orientação do Paulo quanto a este problema da imoralidade, do envolvimento do jovem com a madrasta. Seja entregue a Satanás. Então, este jovem que se envolveu com a madrasta devia ser entregue a Satanás. Queridos amigos, só há dois reinos no mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. Vamos compreender aqui o que significa ser entregue a Satanás. Primeiro, temos que saber que no mundo há dois reinos: de Deus e de Satanás. O reino de Deus é representado pela igreja. Isso podemos ver Atos 2:47 e 1 de Pedro 2:9. O reino de Deus é representado pela igreja. O reino de Satanás é representado pelo mundo de pecados. Podemos ver isso em São João 12:31, 16, 11. O reino de Satanás é representado pelo mundo de pecado. Estar no reino de Deus significa proteção. Estar na igreja significa proteção. Você é protegido de Satanás. Podemos ver em Salmos 34, 7, Zacarias 2, 5, 1 de João 5, 18. Estar no reino de Deus, estar na igreja, você é protegido. Sair do reino de Deus é cair nas mãos do inimigo. Sair do reino de Deus é cair nas mãos do inimigo. Podemos ver em 2 de Pedro 2, 22, Lucas 11, 23, 26. Sair do reino de Deus significa entrar para o reino de Satanás, cair nas mãos do inimigo. Então, entregar a Satanás, o que significa entregar a Satanás? Entregar a Satanás significa desligar o membro da igreja, expulsar este membro, tirar, disciplinar. É isto que significa entregar a Satanás. Conforme vimos que o reino de Satanás é representado pelo mundo maligno, pelo mundo de pecado, conforme podemos ver que o reino de Satanás é representado pelo mundo maligno, pelo mundo de pecado. Então, quando Paulo fala de ser entregue a Satanás, é desligar, expulsar, tirar, disciplinar este membro. Então, existe uma maneira enérgica de expressar a disciplina eclesiástica. Podemos ver isto em 1 de Timóteo 1, verso 20, temos também este cenário, outros dois assim disciplinados. Podemos ver este cenário. 1 de Timóteo 11, verso 20, outros disciplinados. Expressões que, portanto, a nossa igreja já usou para dizer entregar a Satanás. Hoje as igrejas não usam o termo entregar a Satanás, mas a igreja hoje usa os seguintes termos para expressar a linguagem de entregar a Satanás. Cortar é um dos termos usados pela igreja. Eliminar, já não usamos o termo entregar a Satanás, mas usamos o termo cortar, eliminar. Excluir, hoje se diz remover. A palavra comum usada hoje é remover. Um membro deve ser removido quando comete uma indisciplina. Nos tempos passados usava-se a expressão ser entregue a Satanás. Então aqui já começamos a entender o significado de ser entregue a Satanás. Quer dizer eliminar, cortar, expulsar, mas a palavra mais comum usada hoje é remover.
remover. Entregar a Satanás quer dizer remover este membro indisciplinado. Orientação de Paulo quanto ao problema. Para a destruição da carne. O que significa destruição da carne? Já entendemos aqui que entregar a Satanás significa remover, excluir, eliminar da igreja um membro. Agora, o que é destruição da carne? O que seria destruição da carne? A palavra carne em grego, sarx, significa tendência carnal. Podemos ver isso em Gálatas 5:19, Romanos 8:13. Destruição da carne, quer dizer, destruição da tendência carnal, sendo tirado da igreja para que ele possa mudar de comportamento, para que ele possa eliminar a sua tendência carnal. Diferente da palavra grega, soma, corpo. Então, destruição da carne. Carne em grego significa sarx, que significa tendência carnal. Esta expressão é diferente da palavra grega soma, que é corpo. Assim, Paulo não está orientando que o corpo deve ser destruído, mas a carne, a tendência carnal deve desaparecer no membro. Então, ao tirar da igreja, a ideia aqui é para que aquela tendência carnal possa desaparecer no membro. Sendo tirado da proteção da igreja, o inimigo teria permissão para afligi-lo. Podemos ver isso em Lucas 22:32, Romanos 1:27, Lucas 11:23-26. Mas Deus teria misericórdia dele. Então, tirando o membro da igreja, expulsando da igreja, Satanás iria afligi-lo, teria permissão de afligir o membro, mas Deus depois teria misericórdia dele, de maneira que seu sofrimento o livrariam. Ou seja, o seu sofrimento levaria um membro a sentir necessidade de voltar à proteção do reino de Deus. Então, destruição da carne, tirar um membro da igreja, ser entregue a Satanás, tirar um membro da igreja, para destruição da carne, destruição da tendência carnal, neste processo de destruição da carne, que é a tendência carnal, membro tirado seria afligido pelo inimigo e neste momento sentiria-se arrependido devido aos seus sofrimentos. Então Deus teria misericórdia dele e que este membro, devido aos seus sofrimentos, sentiria necessidade de voltar para o reino de Deus, voltar para a proteção da igreja e abandonar a sua carnalidade. É isso. Destruição da carne, abandonar a carnalidade. Um membro arrepender-se. Só pode isto acontecer estando fora da igreja. Sentiria-se, portanto, longe dos seus irmãos, sentiria-se triste, sentiria-se isolado, e aí haverá necessidade dele arrepender-se, abandonar o seu pecado, que é isso, destruição da carne, deixar o pecado, deixar a tendência carnal. É isso que é eliminação, portanto, da carne. Então, entregar a Satanás é remover o membro da igreja, destruição da carne é, portanto, sentir a necessidade de voltar à igreja, arrepender-se, deixar o comportamento carnal. É isso que significa a destruição da carne. Podemos ver isto em Romanos 5:20. Dessa forma, a disciplina não seria mera punição, mas tinha por objetivo mostrar a desaprovação da igreja quanto ao pecado do membro, levando a corrigir o seu comportamento escandaloso. Podemos ver também o texto que citamos anteriormente, que é 1 Timóteo 1:20. Podemos ver o mesmo cenário que verificamos em 1 Coríntios 5:5. Vemos que aqui em 1 Timóteo também repete-se o mesmo cenário. Entre esses encontram-se Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. Então Paulo está a ver dois jovens indisciplinados na igreja e ele está a dizer que entreguei a Satanás. Paulo está a dizer que eu expulsei, eliminei, removi da igreja para que aprendessem a não blasfemar.
para que o espírito seja salvo. O que é isto do espírito ser salvo? Já vimos, portanto, as definições de entregar a Satanás, que quer dizer ser removido da igreja, destruição da carne, vimos eliminação do comportamento ou arrependimento, deixar o comportamento carnal, e vamos ver o outro significado do texto, que é para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus não salva e nem condena só o corpo ou só a alma, porque alguns pensam que é uma separação entre corpo e alma, e que Deus pode salvar um corpo ou às vezes salvar a alma. É assim como alguns têm esses conceitos, que é uma separação entre o corpo e a alma, e como isto acontece, não sei, a Bíblia não revela que há uma separação entre o corpo e a alma. Em Mateus 10, 28, diz que Deus condena ao homem inteiro. Aqui nos mostra que não há nenhuma separação entre o corpo e a alma. Deus salva o homem inteiro. Podemos ver em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Judas 9, quando o anjo Miguel veio ali para levar o corpo de Moisés. E houve disputa com Satanás. Se existisse uma separação entre o corpo e a alma, não havia necessidade do Miguel vir ter que levar o corpo de Moisés. Era a questão que para Moisés morreu e o seu espírito, já sua alma foi para o céu. Deus não precisaria voltar por meio de Miguel e levar o corpo de Moisés. Então isso mostra que Deus salva o corpo inteiro e que não há separação. A pessoa quando morre, morreu. Não há separação entre o corpo e a alma. E não existe algo dentro de nós quando a gente morre e sai vagueando por aí, não. Não existe isso na Bíblia. Então, o termo espírito, temos aqui alguns significados. Podemos ver aqui em hebraico, em grego. Pneuma, psique, soma. O termo espírito pode significar pneuma, psique, soma. Agora, o espírito que estamos abordando hoje, onde é que se enquadra? É pneuma, psique, soma? Em que contexto? E qual é o significado de cada um desses termos? Alma é igual a ser vivente, certo? Alma igual a ser vivente. Ou seja, pneuma significa ser vivente. Vemos estes três termos: pneuma, psique, soma. Pneuma quer dizer ser vivente ou alma vivente, certo? Psique quer dizer mente. Soma quer dizer corpo. Então, temos aqui juntar o pneuma, psique e soma. E pneuma quer dizer o pneuma quer dizer ser vivente. Então vamos juntar aqui ser vivente e vamos juntar a mente e o corpo. Ser vivente, mente, o corpo. Isso resulta em um termo chamado holokleron. Significa todo, completo, inteiro. O que é espírito salvo no dia do Senhor? Então vamos aqui trazer a resposta. A palavra grega para o espírito aqui que nós estamos estudando aqui agora é pneuma. O termo usado pelo Paulo para referir o espírito, o termo usado aqui em grego pelo Paulo para referir aqui o espírito, o termo original no qual o Paulo usou, no original é pneuma, que significa o ser vivente, todo ele. O homem renascido, de acordo com João 3,16, é chamado de espírito, comportamento espiritual a que se refere. Então, os que andam no espírito, estamos aqui a traduzir o que quer dizer o espírito seja salvo do Deus do Senhor, porque a palavra grega usada pelo Paulo é pneuma, significa ser vivente. Aqueles que nascem em Cristo são chamados de espírito. Os que andam no espírito, os que abandonam a tendência carnal e andam segundo a vontade de Cristo, então esses homens são aqueles considerados que andam no espírito. Em 1 Coríntios 15, 44 e 50 e 53 diz: aqueles que finalmente receberão corpos espirituais na volta de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, significa que
depois de se arrepender o membro, ele voltaria a andar segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito, abandonaria as obras da carne e praticaria as obras do Espírito, andaria espiritualmente segundo a vontade de Deus. Então, andando segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito, segundo o comportamento espiritual que ele teria, então ele seria salvo. Que o Espírito, quer dizer, que o ser vivente em comunhão com Cristo, o comportamento espiritual que ele teria, isso lhe levaria à salvação. É isto que significa que o Espírito seja salvo do Senhor, que o seu comportamento espiritual lhe levaria à salvação. E o objetivo é alcançado com isto. Em 2 de Coríntios 2, versos 6 e 11, o ofensor se arrependeu, o jovem que foi expulso da igreja se arrependeu, e Paulo escreveu outra vez à igreja, pedindo que o aceitasse e o consolasse. Em 1 Coríntios 5, vemos que Paulo expulsando um membro. Em 2 Coríntios 2, 6 a 11, vemos agora que Paulo escreve de novo a carta para a igreja de Corinto a direcionar para o ofensor. Manda a igreja para que chame o ofensor, porque o ofensor foi arrependido. Um membro que foi expulso foi arrependido. Ele se arrependeu e Paulo escreveu para que a igreja pedindo que o aceitassem e o consolassem. Então, queridos irmãos, a disciplina espiritual é bíblica. Quando um membro comete uma irregularidade, deve ser sancionado por um tempo determinado. E se um membro se arrepende, a igreja deve chamá-lo e orar com ele e o consolar. E não expulsar permanentemente, mas que dê um tempo para que um membro se arrependa e volte para a igreja. A igreja deve receber um membro. É bíblico expulsar um membro indisciplinado para que possa manter a ordem, tranquilidade, disciplina na casa do Senhor. Conforme estamos aqui a referir, de acordo com Apocalipse 3,19, a disciplina eclesiástica é bíblica e tem por objetivo desaprovar o mal, corrigir o erro. E para finalizar, vamos lançar aqui uma questão. Por que tantos problemas com os escritos de Paulo? Por quê? Por que tantos problemas com os escritos de Paulo? Paulo é uma pessoa mais culta do cristianismo do primeiro século. Foi uma pessoa mais estudada. Mesmo se formos a ver, o próprio apóstolo Pedro também tinha dificuldades ele confessa que havia muitas dificuldades em compreender epístolas de Paulo. Ele admite isso, que havia dificuldades para entender o que Paulo escrevia. Veja o que Pedro fala sobre Paulo. 2 de Pedro 3, 15 e 16. O nosso amado irmão Paulo vos escrevendo a sabedoria que lhe foi dado. As cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais indotos e inconstantes torcem, como fazem com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, vemos aqui que Pedro também confessa que havia pontos difíceis realmente de compreender nos textos de Paulo. Um exemplo dessa passagem difícil também de compreender é 1 de Coríntios 15, 19. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que eles então se batizam pelos mortos? Este é um dos textos difíceis de compreender que nós, portanto, poderemos abordar numa próxima oportunidade. Haverá então salvação por procuração? É possível ajudar os que já morreram? O que significa batismo pelos mortos? Podemos batizar no lugar dos que já morreram? Este é o próximo tema da nossa série. Mais uma vez, recordar aqueles irmãos aqui para que possam se inscrever no canal e ativar o sininho para que seja notificado assim que publicar-se o próximo vídeo desta série. Não esqueça de clicar aí em gostei, comentar e compartilhar este vídeo aos seus amigos, familiares e ajuda o canal a crescer e a trazer mais novidades desta série. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém.